Olá, está começando mais um episódio de O Futuro Vem do Futuro. Eu sou Lara Silviger, Head de Produtos Editoriais e editora aqui da MIT SMR Brasil. E de que futuro falamos tanto aqui? De futuros possíveis e desejáveis, conceitos-chave dos estudos de futuro. Basicamente, são múltiplos cenários que a gente pode criar de maneira intencional, a partir de decisões no presente. Isso envolve mudanças estratégicas, de tecnologia e inovação. É justamente aqui que entra a inteligência artificial generativa, que para alguns está na crista da onda, e para outros, uma bolha prestes a estourar. Não é isso, Dri? Isso mesmo, eu sou Adriana Salles Gomes, diretora editorial da MIT SMR Brasil, e eu gostei muito desse episódio aqui, desse nosso convidado, porque a gente vai falar e tentar colocar uma pá de cal nessa discussão sobre bolha de investimento em IA. Está se falando muito nisso e, por se falar muito nisso, o pessoal se distrai, talvez, do que seja mais importante. Então, eu sei que tem esse mega fundo de infraestrutura aí para IA, que a Microsoft e a BlackRock anunciaram, etc. E isso tem que ser levado em consideração, do mesmo jeito que o pessoal leva em consideração essa bolha de investimentos em IA. E o que eu acho, o nosso conselho editorial fala disso o tempo todo, né? E o nosso convidado, que é nosso colunista, também vai falar disso com um olhar independente dos momentos de euforia e dos momentos de histeria, um olhar pé no chão, que é como a MIT SMR se posiciona e que é o que ela sempre busca, ou nós sempre buscamos. O nosso convidado tem uma citação que é entre a histeria e a euforia, a sensatez, e a sensatez prática. Então, sem mais delongas, vamos chamar ao nosso palco virtual o nosso querido Rodrigo Elser, cofundador da Stiling Inteligência Artificial, hoje Stiling by Blip, uma das principais plataformas de IA de listening no Brasil, e de outras coisas, a gente vai falar disso, advisor de IA para CEOs e boards e colunista da MIT Sloan Management Review, além de meu conhecido de longa data. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Adriana, Lara. Olá, pessoal, todo mundo que está escutando esse podcast. Uma delícia estar com vocês aqui. Adoro nossas conversas, Adriana, acho que desde 2016, 2017, quando o AI era mato, né? Total. E, enfim, prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse papo mais pé no chão. Maravilha. Que é da picada no mato que você veio abrindo até chegar onde a gente chegou, né? Só avisando aqui o nosso público, que talvez já esteja acostumado com isso, mas a gente vai falar IA às vezes, outras vezes AI, porque no meio corporativo é assim, às vezes sai em inglês, às vezes sai em português, e vamos que vamos. Eu vou pedir para o Rodrigo começar contando um pouco da jornada dele, de empreendedor em IA, né, até chegar onde está. Essa jornada passa por Ouro Preto, que é uma história que eu gosto particularmente e que tem a ver com o pioneirismo dele e da turma dele de trabalhar processamento de linguagem natural em português, quando não se fazia isso. Até lembrei disso esses dias, estava comentando com o Rodrigo, porque o Google anunciou uma inteligência artificial generativa feita em português, né? E aí eu acho que me lembra muito esse pioneirismo que a Stiling teve. Quero falar do Trabático, estou só lembrando para ele, Trabático, ele vai saber o que é, vocês vão entender já. E eu só sei que eu fiquei morrendo de vontade de copiar o Trabático dele, mas ele já saiu do Trabático, então não estou mais com inveja, tá tudo bem. Conta tudo para a gente, Rodrigo. Bom, acho que longa história curta. Minha escola é em consultoria de gestão, comecei com a Integration, eu empreendi bem cedo, com 24 anos, tive uma agência de publicidade, vendemos ela a Samurai, vendemos ela para o grupo Interpublic, fiz uma série de negócios, dei com a cara na parede, acertei, errei, até chegar na Stiling, que foi meu nono negócio. Stiling a gente começou em 2014. Em 2014, começamos a Stiling eu e 2 cientistas da computação, que na época estavam iniciando o mestrado no que era um palavrão, chamado processamento de linguagem natural, Natural Language Processing.
O pessoal confundia o NLP com PNL, com Programação Neurolinguística. Eu lembro disso. O NLP é o produto da área de computação linguística, que é o berço, inclusive, do ChatGPT. A gente começou a estudar, e não só estudar, mas produtizar esse bicho lá, na época que Big Data era o hype, era a questão de histeria e euforia da vez, né? Existe um grande desafio de colocar o computador para entender dados que não eram números, que não eram dados estruturados, entendeu? Que estava no meio de texto. Hoje até parece que essa época nunca existiu, né? Com a facilidade que a gente está tendo, mas naquela época, acreditem, era um grande desafio tecnológico e existia uma barreira grande para você fazer isso para o português. E quando a gente fala do português, não é o português só o português formal, de uma notícia ou de um texto bem escrito, mas o português informal. O Twitter ainda naquela época tinha 140 caracteres e a gente precisava entender o que estava naquelas siglas, SQN, né, só que não, e mudava o sentimento da palavra porque tinha só que não na palavra, e tinha as abreviações, tinha todos os regionalismos, e a gente criou por assim dizer, uma IA, quem é mais do mundo acadêmico não gosta tanto, eu acho que diminui um pouco, é processamento de linguagem natural para o português informal. Um concorrente naquela época de Google e Watson, com toda a humildade do mineiro, para o mercado brasileiro, e a gente entendia que essa tecnologia ela não era suficiente como negócio, ganhar dinheiro com a venda de API naquela época era um mercado muito pequeno, e a gente a gente usou essa tecnologia para construir um produtão chamado Stiling, que pegava o fluxo de informações das redes sociais, né, milhões e milhões de publicações por dia, notícias, e resumia, categorizava, classificava, triturava essa informação para apoiar os executivos em tomar melhores decisões de negócio. Decisões de negócio em marketing, em gestão de crise, em escolher um influenciador, em posicionar uma marca, entender investimento publicitário, resolver um problema de atendimento ao cliente no pós-venda, apoiar numa Black Friday, quais as promoções ao vivo que o concorrente estava lançando, a gente está chegando próximo da data, né? E, enfim, outras coisas mais. E essa história da Stiling, no começo, lá em 2014, AI na veia, fizemos uma via sacra de aproximar a academia no Brasil dentro desse assunto. A relação, infelizmente, isso a gente lembra que eu falei com a Adriana lá em 2017, quando a gente gravou o primeiro podcast juntos. Assim, o Brasil ainda não tem uma tradição de proximidade entre o meio acadêmico e o mundo, o mercado, né? E a gente fez esse trabalho sozinho, a gente trouxe um pesquisador de cada grande centro e montou esse time de AI dentro de casa. O time de produto da Stiling chegou a ter mais de 100 profissionais trabalhando, só em produto, e lá em 2022 a Stiling foi adquirida pela Blip, que é uma máquina de fazer negócio em WhatsApp, uma visão brilhante de entender o WhatsApp não como só um canal de atendimento pós-venda, mas um sistema operacional para você fazer gerar o que a gente brinca de uma roda da fortuna, de você gerar demanda, você fazer um pagamento e você poder resolver o pós-venda. E, enfim, essa história longa, curta. Estou aqui, lembrei do Trabático, a Adriana falou, ainda bem que você deu o gancho. Depois do handover da operação da Stiling para a Blip, eu sigo como advisor na Blip, nas discussões de inteligência artificial e o go-to-market para a galera de marketing, trabalho que a Stiling fez muito bem. E veio aí a generativa, exatamente nesse momento. E eu precisava de um descanso na época, achei que ia descansar, mas aí a generativa não deixou. Era um momento maravilhoso de oportunidade, a gente vai falar mais disso hoje, de novos negócios, da reinvenção de toda uma indústria de inteligência artificial. É um novo paradigma e eu me animei muito em pegar a experiência de Stiling, uma posição de negócios e de gestão de produto, e aplicar essa experiência na Blip e em outras empresas que eu pudesse aconselhar na entrada desse novo paradigma, como montar o time, enfim, a gente pode falar um pouquinho mais disso também. E aqui estou hoje para a gente conversar, enfim, resumão da Adriana
dessa história. Eu só vou adicionar... Não teve sabático, então virou trabático que eu brinco. Exatamente. Teve um pouquinho, mas quando você falou comigo, uma das vezes que a gente se encontrou, você falou, eu estou tendo um trabático, eu trabalho um pouquinho e descanso bastante. E aí, vou dar o crédito para a Juliana Tubino, da RD, que inventou essa palavra, tá? Outra que não conseguiu ficar no trabático por causa de AI. E também nossa amiga aqui, teve num evento com a gente faz pouco tempo. Só você não citou Ouro Preto, eu quero só colocar o pessoal, muito dessa aproximação com a academia foi com a Universidade Federal de Ouro Preto, lá nasceu muitas coisas, e foi quando eu entendi com o Rodrigo pela primeira vez que não eram só profissionais STEM que trabalhavam em inteligência artificial. Ele trouxe linguistas, trouxe, acho que sociólogo, né? Muita gente humanas também entrou na parada. E aí eu entendi essa multidisciplinaridade da IA, que é uma coisa muito importante, né? Eu acho que esse ponto de Ouro Preto, obrigado por retomar. A gente é muito grato à cidade, à região. Por que Ouro Preto? Porque os meus sócios, eles estavam iniciando mestrado lá, na UFOP. E eu acho que o que a gente tira de exemplo, de aprendizado, é que você consegue criar uma empresa hoje de tecnologia, de pura tecnologia, de qualquer cidade do Brasil. Ouro Preto não é um grande centro, não era uma referência em inteligência artificial, cidade conhecida pelas minas de ouro e os turismos nas igrejas, né? E a gente construiu uma empresa muito legal de lá. Isso é a prova de que o brasileiro tem potencial em qualquer lugar do Brasil, precisa ter vontade, precisa estudar, ser fuçador e ter um pouquinho de coragem para empreender nesse nosso paizão aqui. Maravilha. E está perto do centro de conhecimento, né? Essa questão da universidade é muito boa. Rodrigo, legal ter você aqui, muito, muito bom, adoro suas colunas. E a minha pergunta agora vem aqui baseada em uma das suas colunas. Em uma delas, você compara a IA à invenção da roda e você menciona o nosso célebre Humberto Eco, filósofo, destacando a tensão entre os apocalípticos e os integrados. Você, nesse artigo, também fala sobre a importância de agir com pragmatismo e sensatez, e traz o exemplo de uma startup francesa, a Mistral, que levantou, em apenas 4 semanas, lá em 2023, 113 milhões de dólares, com a maior parte desse investimento destinada a hardware. E aí eu te pergunto aqui, como equilibrar a euforia do mercado e a sensatez necessária para tomar decisões estratégicas de longo prazo? Como fazer isso? E quando a adoção da IA é realmente uma decisão inteligente para os negócios e quando pode se transformar em um risco mal calculado? Joia. Eu acho que hoje, se a gente fosse na essência, a decisão da adoção de IA, ela é uma questão de o quanto você tem a oportunidade de automatizar um processo existente, um trabalho existente com a tecnologia disponível versus qual a taxa de erro que você aceita. E aí você vai ter situações onde tem mais risco e menos risco, que essa taxa de erro da IA, ela pode ser maior ou menor, e você fazer essa equação de aposta, de primeiro caso de uso. Então... Só te interromper, o que seria essa taxa aceitável? O que seria aceitável de taxa de erro? Vamos pegar, eu ia dar um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, a operação de atendimento ao cliente, que talvez seja uma das verticais que mais a gente já enxerga cases de sucesso e retorno sobre investimento. O mundo de atendimento ao cliente, ele já está organizado em camadas de atendimento, inclusive para lidar com erro. Você tem o N1, né, o nível 1 de atendimento, o nível 2, o nível 3. Se você tiver uma inteligência artificial que no primeiro nível de atendimento erre uma resposta, e o humano muitas vezes erra, você passa para o nível 2, depois você passa para o nível 3. Então você já tem... E existem alguns erros numa operação de atendimento ao cliente que são toleráveis, em função de uma produtividade e uma experiência melhor para o cliente pela velocidade que um bot consegue resolver aquele problema versus o que um humano levaria para resolver. Então, por exemplo, em operações de atendimento ao cliente, em algumas situações específicas, não é one size fits all, não é geral, mas em alguns skills que a gente chama, é muito mais produtivo e muito mais prático você levar para o bot, mesmo sabendo que ele possa ter algum erro na resposta. Quando eu falo de erro, né, acho que no mercado já tem se falado bastante isso, é a alucinação, né, que o
O modelo trabalha com base em probabilidades, ele não vai te dar uma resposta determinada, determinística, ele vai te dar, ele entende, né, por exemplo, uma base de conhecimento, e ele te responde uma nova frase que não existe, com base naquela base de conhecimento que ele estudou. Isso podem vir respostas erradas. Tem uma empresa que eu estava trocando figurinha outro dia em atendimento, que está implementando isso com atendimento ao cliente, e eles têm uma política de não dar um número de contato, um telefone de ninguém da operação, eles resolvem isso só pelo canal digital. E o cliente, ele estressou tanto, o bot, tentou, de qualquer jeito conseguiu um telefone, que de repente a inteligência artificial cuspiu o telefone de uma oficina mecânica. Out of the blue, assim, do nada. Né? Essa empresa também queria... Eu tinha um caso que tinha o cliente estava com problema em passar o cartão de crédito na maquininha, e aí ela responde, por que você não limpa o cartão de crédito na tua camiseta e tenta passar de novo? Esses são erros do bem, que a gente brinca, né? Agora, óbvio que esse time, assim como todos os outros casos que estão aderindo a essa tecnologia, antes de você disponibilizar isso para o cliente, uma bateria de testes e todo um processo, igualzinho o processo de desenvolvimento de software, onde você precisa fazer belos testes antes de você botar esse skill no ar. Eu acabei falando muito de skill aqui e não deu uma clareza que acho que é legal, que é assim, a substituição aqui que a gente está falando, a adoção, ela não está no nível de emprego, ela não está no nível de função, ela está no nível de skill. São skills que você vai transferindo de um ser humano para um agente, né? Um AI agent. E como empresa, é importante que você conheça a capacidade tecnológica disponível para esse skill, que você entenda e vivencie os erros que essa tecnologia pode ter numa etapa de testes, né? Lidando com esse skill com o cliente, e aí você libera isso para o contato direto com o consumidor. Então, deixa eu ver se eu entendi. A decisão inteligente está exatamente na análise dos skills, né, que você precisa desenvolver, ou que você já tem ou não tem. Então, a análise inteligente está baseada nos skills, é isso? E aí tem a questão de avaliação de erro e skills, é isso? Aversão aos erros, ou aceitação de erros, ali, o que é aceitável e o que não é isso? Acho que indo para os princípios da coisa, numa posição de um C-level que esteja pensando, adoto ou não adoto? Uhum. Primeiro ponto, erra. Ela erra. E eu preciso conhecer quanto que erra. Para conhecer quanto que erra, eu preciso entender que isso é um processo, não uma solução mágica que eu vou instalar lá e vai resolver tudo. E aí, para você entender o que ela é capaz de fazer, é legal você começar a pensar como skills. Quais os skills que vão me trazer um melhor retorno de negócio? Deixa eu experimentar esses skills, deixa eu testar esses skills na prática. Deixa eu entender qual que é a taxa de erro e se essa taxa de erro é aceitável para mim. E aí eu transfiro esse skill que estava num time para uma máquina. Ou, como disse, tem vários casos onde o time não conseguiria fazer aquilo e a partir de agora ele consegue fazer. Então não tem transferência de skill. É um skill novo que o time não era capaz de fazer porque o time dorme, porque o time precisa jantar e ter uma vida saudável em casa, e você consegue atender 24 horas por dia, por exemplo, um cliente. Então, tem essa decisão, ela erra, é melhor pensar por skill, é melhor entender que não deixar pensamento mágico de fora, é um processo científico, um processo igualzinho ao desenvolvimento de novo software. Uhum. Você tem o desenvolvimento, você tem a etapa de teste, você tem o deploy, você tem a manutenção e evolução de cada skill. E é um processo onde você precisa construir competência interna como companhia também para lidar com tudo isso. Não é só pegar, ligar a máquina. Então tem um trabalho também importante de governança, de compliance, policies, a gente pode falar mais. Mas esses são os itens que eu levaria em consideração num começo de experimentação. Vamos colocar uma metáfora? A gente está contratando um estagiário, tá? É um novo estagiário, só que é um estagiário que não dorme, é um estagiário que ele trabalha full e ele se multiplica fácil também.
São vários estagiários, um batalhão de estagiários, mas o trato é um onboarding de um estagiário, na minha opinião. Que a gente não promove um estagiário a diretor em um segundo, né? Você não promove diretor em um segundo, você não deixa ele falar com o cliente no dia seguinte, você capricha no belo onboarding, dá contexto para ele, né? Então não tem todo um cuidado no começo, porque você não sabe como que esse estagiário vai reagir, por mais melhor que tenha sido o seu processo seletivo, né? E você, quando coloca algo que o estagiário possa interagir com alguém, você está aceitando que pode ter uma taxa de erro no processo. Conforme ele vai evoluindo, ele vai sendo promovido. Você vai dando mais automação na mão dele. Eu acho que tem uma questão da automação versus autonomia. Essa autonomia 100% a gente ainda não chegou lá, na maioria dos casos. Mas você vai dando mais automação e vai, muitas vezes, supervisionando o trabalho desse estagiário por um tipo de entrega que a gente chama de copiloto. O estagiário ele não responde para o cliente, ele responde para um profissional teu formado, o teu profissional responde para o cliente. Né? Então, e aí por aí vamos. E a gente vai detalhar isso, mas eu preciso perguntar mais 2 coisas nessa decisão. A velha prática aqui do Brasil de comparar em termos de investimento, eu tenho uma mão de obra barata e tenho que investir na tecnologia. Essa comparação de investimentos deixa de fazer sentido nessa decisão ou não? Existe uma discussão hoje de quanto de serviço, de contratação de serviços externos ou algumas funções internas vão ser de fato substituídas pela inteligência artificial, e o mercado que desenvolve software está olhando isso como uma fonte de receita, daqui que eu vou ganhar dinheiro, dessa substituição. Entendi. Os empregos que são, isso a gente até falou nas colunas, acho que os empregos que são monotarefas e que são monótonos, como eu brinco, que são coisas que a gente realmente quer substituir, porque não dá nenhum prazer fazer, esses empregos estão na primeira mira da inteligência artificial. Na substituição. Tá, porque... mas desculpa, Rodrigo, mas assim, só para entender, do ponto de vista do cara que vai investir, que vai comprar inteligência artificial, uma empresa de alimentos, um varejo, qualquer coisa. Na hora que ele vai comprar, ele fala assim, bom, eu invisto aqui 1 milhão nessa tecnologia, ou eu invisto em 5 funcionários que custam, vou chutar, tá? 10 mil reais, porque a mão de obra aqui na minha região é muito barata, 10 mil reais por mês, demora bastante até chegar a 1 milhão. Tem essa comparação ou você acha que é pobre? É muito genérico. Eu acho que tem um ponto legal para trazer, que é... Eu escutei sobre inteligência artificial, isso parece algo promissor e eu preciso trazer isso para o meu negócio. O que a gente tem visto aqui tem três camadas, três camadas de adoção. Você pode adotar a inteligência artificial como ferramental para melhorar a produtividade do teu time, dos teus colaboradores. Uhum. Isso provavelmente vai melhorar a tua margem, vai reduzir custo, eventualmente vai acabar substituindo algumas tarefas. E se essas tarefas são empregos completos ou não é a questão. Tá. Você tem uma segunda camada, que é adotar a inteligência artificial para criar novos produtos, serviços, funcionalidades, se for uma empresa de software. Né? Uhum. Esse já é um outro raciocínio mais sofisticado, porque isso entra na discussão de produto. Eu vou criar um novo serviço de prateleira, eu vou criar um novo produto para o mercado que vai me trazer mais receita, que vai melhorar a minha retenção, que não existiria ou existe de uma forma menos eficaz sem a inteligência artificial. Uhum. E tem a terceira e última camada de maior longo prazo, que é eventualmente eu vou comprar, vou investir num novo negócio ou não. Vou para M&A, né? Com uma tese ofensiva, uma tese defensiva. Então, eu acho que quando a gente fala de adoção de AI, eu busco explodir essa discussão em 3 frentes. Ferramental para os colaboradores, aí toda uma discussão sobre isso. Isso dá ou não dá, ou não é o momento de discutir novos produtos e serviços com essa tecnologia. E o terceiro ponto isso não precisa passar por uma agenda de M&A. Perfeito. Mas então, uma dúvida aqui. Pode falar, Adri. Não, eu ia falar que a discussão de investimento, então, não pode ser simplória, como eu coloquei. Não, como às vezes
Eu trouxe isso porque, às vezes, ela é feita dessa maneira. Então, não funciona. A gente vai falar de bolha, né? Mas acho que tudo isso tem que estar conectado, de alguma forma, com a nossa cultura, às vezes, de ler o headline e não aprofundar na notícia. E a minha pergunta, que também é um comentário, existe a possibilidade de a gente nem entrar nessa discussão de algum tipo de investimento? Quem não está pensando nisso já está ficando para trás, né? Há a possibilidade de nem se pensar nisso hoje em dia? É uma boa pergunta. Eu acho que, de fato, quem não entrar nessa vai perder muito. Agora, também não precisa se culpar, já falei isso para algumas empresas, se culpar por não ter adotado ainda. Esse assunto tem só 2 anos, gente. E desses 2 anos, foi um ano praticamente, o ano de 2023, foi um ano de experimentação e descoberta mundo afora do que isso era capaz. Então, no fundo, a gente tem 6 meses aqui já. Está na hora certa, não está na hora ainda agora. A pergunta é o que vai acontecer, e o podcast é sobre o futuro, né? Qual é o futuro disso se eu não adotar? Aqui, eu realmente acredito, e acho que a gente já tem evidências suficientes para entender que quem vai vencer a corrida mercadológica, quem vai vencer no mundo de negócios não é a inteligência artificial sozinha, não é o Terminator dos business, mas é um homem de ferro, como eu brinco com a Adriana desde 2018. É o homem mais máquina. São profissionais com uma armadura bonitinha lá para fazer coisas que eles não conseguiam fazer antes, com muito mais força, muito mais poder, muito mais capacidade, muito mais produtividade. Então, aqui que eu acho que nasce a necessidade. Não acho que quem não adotou seja para trás, necessariamente. Obviamente vai depender muito do setor. Mas pode demorar para adotar, isso vai virar um problema. Tá. Bom, tomara que venha com o bom humor do Homem de Ferro, né? Que ele tem humor, eu acho legal. Ele é dos memes da Turma do Brasil, aí que gosta de meme. Deixa eu te perguntar agora da bolha, tenho que perguntar. Internet teve bolha, bolha estourou, internet está aí firme e forte e mudou tudo. Vai acontecer alguma coisa parecida com a inteligência artificial? Porque o pessoal está fazendo... Essa semana, ou a semana passada, eu vi um artigo dizendo que a crise da subprime, né, a crise hipotecária da IA. O pessoal está fazendo maior alarde em relação a isso. E como que isso interfere na decisão? Será que interfere na decisão do tipo, vou esperar um pouquinho essa crise passar porque os preços vão cair, essa crise se aprofundar porque os preços vão cair? Ou eu não vou adiar porque... A questão tende a ficar só mais cara. Como é que você vê isso? Ótimo falar dessa tal bolha. É uma questão, para mim, a bolha é uma questão de lente e de ansiedade. Por que é uma questão de lente? Com qual lente você está olhando essa bolha? Você está olhando com a lente de um investidor na bolsa que comprou a ação da NVIDIA e está preocupado com o valor dela? Você está olhando com a lente de um executivo que tem uma empresa com processos X não automatizados por AI e está preocupado com o valor que isso pode ou não pode trazer e nessa jornada? Você é um profissional, com qual lente que você está olhando essa bolha? Você é o dono de uma empresa SaaS ou trabalha numa empresa de software? Então, essa discussão de bolha está muito genérica no mercado, né? E também com uma ansiedade muito grande, assim, todo mundo vai falando, mas o valor, cadê a inteligência artificial? Cadê o valor que essa inteligência artificial ia gerar? Ela não gerou valor. Meu Deus do céu, assim, gente, um produto, ele leva 1 ano para ser desenvolvido. Com a inteligência artificial tá reduzindo bastante. Mas vamos pegar o benchmark 100, tem um processo de pelo menos 1 ano para botar um produto de software no ar. Então, assim, agora, se a gente for olhar a história, tem uma tecnologia vai fazer 2 anos agora, em novembro, não deu tempo ainda dos principais produtos nascerem, eles estão começando a nascer agora. Então, espera lá, calma, não vamos com ansiedade fazer esse juízo de valor. Acho que o valor a gente vai fazer no final do ano que vem, de entrega de valor. O que existe, sim, é uma bolha de investimento. E isso faz parte da história da tecnologia. O que a nossa geração está tendo a sorte é que, como a tecnologia está evoluindo muito mais rápido, a gente está conseguindo ver mudanças de paradigmas tecnológicos dentro da mesma geração. Né? Então muita gente aqui vivenciou a internet. Eu era novinho na internet, mas eu estava começando a trabalhar
naquela época, já com a internet, e acompanhei a bolha. A gente tem esse privilégio de poder aprender com o que aconteceu naquela época, sim, na mesma geração. A bolha de investimento, ela faz parte desse processo de tecnologia. O que o Venture Capital faz é antecipar, muitas vezes, o processo de Research and Development, de pesquisa e desenvolvimento, que uma grande empresa não conseguiu fazer. Então, ele investe dinheiro para ele entrar nesse mercado antes, criar uma empresa mais rápida e depois, eventualmente, fazer a saída disso. Ou para as próximas empresas mais letárgicas, ou para o mercado, tendo tomado todo o mercado daquela empresa que não investiu em tecnologia. Isso é o que o Venture Capital geralmente fez. Uhum. Então, quando ele entra nesse mercado, e é uma corrida de Venture Capitals, eles investem mais do que o necessário. Faz parte do jogo. E segundo, né, dependendo da dinâmica do business model, existem as dinâmicas que a gente chama de winner takes all, né, que só vai sobrar 1 e 2 empresas nesse mercado. Então, dessa corrida maluca que está rolando, por exemplo, em modelos fundacionais, vai ter espaço para quantas no mercado? Você tem toda um network effect, um data network effect, uma power law, um crescimento exponencial, né, de quem entra antes está com muito mais poder. Então, existe uma bolha do quê? Existe uma bolha, talvez, de investimento, né, no quê? Nas big techs que estão investindo em hardware. A Mistral botou um caminhão de dinheiro, estão todas botando um caminhão de dinheiro nisso. Faz parte do mercado, esse tipo de corrida, né? Mas o quanto que isso tem a ver com nós, vamos botar o pé no chão aqui, então, com a audiência aqui do MIT, né, desse podcast. Quanto que isso nos impacta, exceto sendo investidores à bolsa? Quanto isso nos impacta como profissionais? Eu acho que assim, é uma bolha pode ser, tem uma bolha de investimento em hardware, mas é uma bomba de valor possível, de oportunidade, em adoção dessa tecnologia. Então, eu não estaria me preocupando com a bolha aqui, eu estaria me preocupando com entender os casos de uso reais que já existem, você sendo mais agressivo em aceitar alguns erros a mais, ou mais conservador, você tem caso de valor para todo mundo aqui, e eu estaria preocupando em adotar essa bomba de valor que existe, não a bolha de investimento. E vamos lá, vamos lembrar da internet. Estourou a bolha lá. A internet deixou de desenvolver, a internet deixou de gerar valor, o que estourou foi uma bolha de investimento. Sim. Que investiram números irracionais em negócios que a conta não fechava. Mas a internet só cresceu. O valor da internet como tecnologia, ele cresceu em linha, não é nem linha reta, a gente sabe hoje que é uma linha exponencial. Essa AI, eu acho que a gente está no momento de não ter mais dúvida disso. Não é um hype. Não é um modismo. Aí é melhor. Aí, como eu, como executivo, vou entender isso melhor? Eu preciso pegar o meu setor ou meu departamento e vamos atrás de cases, né? Para entender. Agora, isso não é bolha. E se você está deixando de tomar decisão porque acha que é uma bolha, você está lendo a notícia errada. Ou está olhando com a lente, né, que é uma lente que não é a lente nossa como executivos, tomadores de decisões para fazer o nosso negócio, ganhar mais dinheiro, aumentar a margem, vender mais, reduzir custo, deixar o cliente feliz, né, ocupar mercado. Aqui, gente, é um parquinho de diversão, estamos na Disney. Não é bolha. Rodrigo, aproveitando aqui o ensejo, né, de falando dessa IA que faz acontecer, né, vou entrar nesse momento agora na IA mão na massa, né? Fala-se muito em algoritmo de IA ainda, mas a gente sabe que vai se falar muito mais ainda de agentes de IA. E aqui eu vou quebrar a nossa pergunta aqui em algumas partes. Primeiro, eu queria que você falasse sobre que diferenças essa terminologia traz consigo, agentes de IA. Comenta isso e daqui a pouco eu te trago a outra pergunta. Vamos ao pé da letra. Agentes. O que é agentes? Agente é que age, que toma ação, que tem agência, agenciamento. Então, o agente, ele não simplesmente consulta uma informação e te traz uma resposta. Ele toma ações, ele faz coisas. Não é passivo. Não é passivo. Não é reativo. E ele faz coisas. Que coisas que ele faz? Ele manda um e-mail.
ele cria um registro no teu CRM, ele gera um conteúdo automático, um vídeo, ele dá uma recomendação de melhor ação a ser tomada, que você pode avaliar se você concorda ou não. Então, ele age. E é disso que a gente está falando, é de uma nova fase dessa inteligência artificial generativa, onde você tem agentes que não estão só lá consultando e respondendo perguntas, como a gente viu no ChatGPT e como consumidores, vamos dizer, nas derivadas disso para a Enterprise, mas ele age. Ou seja, a gente está nesse... perdão, pode continuar, perdão. E esse agente, ele é importante entender que raramente você vai ver uma arquitetura, uma solução, um produto de um agente só. Ele é multi-agente. Perfeito. E eu vou entrar com a nossa... Será que tem a ver com a minha outra pergunta sobre os tipos de agentes? Então, eu vou te perguntar o seguinte. Você fala que a gente está numa nova fase já, e aí eu queria saber, partindo do pressuposto de que a gente já está nessa nova fase, então que já se começa a... preciso começar a olhar para esses agentes, talvez escolher já com quais eu devo trabalhar. E aí, pensando nesse momento, né, qual o caminho das pedras, então, para a gente começar a olhar esse cardápio de agentes, né, que agora já se desenham aí por aí, já se despontam, e se você pudesse falar sobre cada um deles e como eles podem compor aí também uma solução também, e para que serve cada um deles, para a gente até entender como que eles podem formar essa máquina, né, esse homem de ferro que você comenta. Bom, vamos lá. Qual o caminho das pedras? O primeiro caminho das pedras é educação e conhecimento. Eu preciso conhecer o que é isso, entender que não é só no papo aqui com a gente que a gente vai, que a nossa audiência vai entender o que é um agente, né? Tem uma parte aí de entender o que está disponível no mercado, esse ferramental, e elencar qual que é a dor de negócio que eu entendo que faz sentido. Se eu tiver dificuldade nisso, tem profissionais que vão me apoiar a fazer essa ponte, né? Aí a gente vai olhar e vai falar, bom, o desenvolvimento desse agente, ele é estratégico, ele está no meu core business, ou ele é incremental, ele está mais na parte de produtividade, de redução de custo, de margem. Isso provavelmente vai levar uma decisão se eu vou construir isso dentro de casa, com time próprio, ou se eu vou fazer alianças e parcerias com big techs ou startups. Obviamente o que é core, o que pode, dependendo do setor, transformar o teu negócio e criar uma nova oferta completamente diferente, é melhor você fazer dentro de casa. Agora, se você não é uma empresa de software, você vai ter mais dificuldade de construir um software dentro de casa. Um agente é um software. É melhor se alinhar com alguém que desenvolva isso para você, né? E aí a gente tem os tipos. Eu estou aqui, obviamente... Não existe um catálogo ainda de espécies de agentes, tá? Eu penso aqui no assistente pessoal, o copilot profissional... eu ia chegar nisso. Eu estou, obviamente, aqui enviesado por uma agenda de business, né, corporativo. Mas a gente tem os agentes... Vamos falar que tipo de agentes a gente tem dando um passo para trás. A gente tem a evolução da Siri e da Alexa, que são agentes para o consumidor, para a pessoa física, para o nosso uso individual. Ele me ajuda a tocar a música no Spotify, ele me ajuda a resumir os e-mails, as mensagens de WhatsApp que eu recebi, ou consultar o resultado do jogo do meu time de futebol, enfim. Aqui a gente vê a Apple avançando bastante com o Apple Intelligence, o Android, Google está também trazendo uma revisitação do Google Assistente com o Gemini, a Alexa também, são assistentes pessoais. E existem empresas que estão falando, olha, essa Apple, Amazon e Google foram muito lentas e eu quero roubar o mercado deles porque a minha Siri, que hoje está no meu celular ainda, ela é horrível. Então eu vou lançar uma antes desses caras e vou fazer melhor. Tem uma galera que está lançando softwares aí, né? Vamos chamar isso de assistentes pessoais. Depois você me indica, tá? Porque eu acho a Siri muito lenta mesmo. Agora a Apple está vindo, né? Ela tá vindo e acho que está sendo bem saudavelmente cautelosa nesse jogo. Tá. O próprio
a própria OpenAI, pelo ChatGPT, disponibilizou ontem a versão nova do áudio, né, de interação com o GPT de áudio. É incrível, incrível. Pra vocês terem uma ideia, outro dia, ainda com a versão antiga, eu dei uma palestra e conversei com o GPT no meio da palestra, assim, como se fosse um convidado no palco. É impressionante. Isso é um assistente pessoal. Tá. Agora, da mesma forma que a gente tem esse assistente nos trazendo mais produtividade, informatividade na PF, na pessoa física, a gente também tem na PJ como colaboradores, trabalhadores. Me ajudar com agenda, né? Me ajudar com atividades que eu faço na empresa, me ajudar com um melhor processo de vendas, me ajudar em melhor atender o cliente. Esses agentes estão sendo chamados principalmente de copilotos, né? São copilotos profissionais. E o que eu gosto muito do copiloto é que ele está em função do ser humano, para começar, ele não está substituindo, ele está empoderando, ele é o estereótipo, a caricatura do Homem de Ferro, é o Jarvis, para business, né? E tem muitos casos interessantíssimos aqui, de um atendente conseguir seguir melhor um protocolo de atendimento, de um vendedor ser muito mais eficiente, conseguir gerar muito mais leads, ou ele atender mais oportunidades ao mesmo tempo. Ou, acho que um caso super importante de copiloto é em software. As pesquisas do uso de copilotos para você criar código, desenvolver código, elas estão trazendo, nivelando por baixo 30% de ganho de produtividade. Então, imagina que um time de 100 pessoas, você passou a ter um time que produz com 100 pessoas, 130, o que equivalente a 130 pessoas. Agora, tem depoimentos em software que é 3 vezes, dependendo do tipo de código. Então, esses copilotos, eles são muito poderosos, eles fazem parte desse ferramental que as empresas deveriam estar de olho. Já estou aqui, ó, Júlia, eu penso em várias coisas. Dri, várias coisas que poderiam ajudar. Caramba, ele está de olho assim, mesmo, né? Tem muito, assim, estamos muito no começo disso. E é um tipo, é uma raça, vamos brincar, né, Quentin? Rodrigo, só um parênteses aqui. O Jarvis, esse Jarvis que a gente está falando, ele vai ajudar a gente, por exemplo, na gestão de tempo, que é uma dor cada vez maior das pessoas hoje? Já tem algumas empresas se propondo a apoiar. E o próprio... Sim. A Zana está entrando com isso, ClickUp e outras. Notion. Para alocação de tempo, né? Isso é bem interessante. Bem legal. Mas então, a gente pode desenvolver depois, eu te interrompi. Segue no teu raciocínio. Então, tem tipo que você não falou ainda, né? A gente falou do assistente pessoal, a gente falou do Copilot. Aí a gente tem um outro tipo de vamos falar, de agente, que ele representa a marca na relação com o consumidor em canais conversacionais. Esse é que eu estou mais hoje inserido na discussão, até pelo que a própria Blip está desenvolvendo, né? Que vamos lá, a marca criou um website quando surgiu a internet, depois a marca criou um mobile app quando surgiu o mobile, e ela foi criando isso porque o consumidor estava preferindo esse canal como canal de menor fricção, melhor experiência de uso. Só que hoje 99% dos brasileiros que têm celular está no WhatsApp, e as pessoas estão preferindo usar o WhatsApp como canal de atendimento. E estão preferindo muitas vezes conversar com um chat, mesmo que não esteja no WhatsApp, mas dentro do próprio aplicativo da sua telecom, para resolver um problema, ao invés de ter que ficar sincronamente esperando no telefone para aquele cara resolver. Então, eu quero marcar eu quero pedir a segunda fatura da minha conta, eu mando uma mensagem, eles vão me responder, eu não preciso estar lá olhando o celular, né? Ou eu quero marcar um exame médico, não sei quem já teve aqui a oportunidade de marcar um exame médico, é muito melhor você começa a marcar, aí tem que mandar a foto do pedido médico, aí toca o interfone, você desce para pegar o iFood, depois de 2 horas você lembra, nossa, estava conversando com o cara do laboratório, que não é o cara, é o agent, né, do laboratório,
e você recebe isso, e você consegue resolver de forma assíncrona. E aí, para resumir, você tem um contato inteligente, você tem um agente que está representando a sua marca, a sua empresa, em receber e enviar respostas. Em qualquer canal. Se for no WhatsApp, se for no chat da empresa, se for nas redes sociais. E esse é um outro tipo de agente, que não é um copiloto, ele não é um assistente pessoal. E ele vai orquestrar, e já orquestra hoje, em alguns casos mais sofisticados, um quarto tipo de agente, que são agentes especialistas. É melhor agente para trabalhar uma operação de recuperação de crédito. É melhor agente para te informar sobre uma base de conhecimento de perguntas e respostas frequentes da empresa. É melhor agente para fazer a reserva e pagamento de um bilhete aéreo. É melhor agente para te entregar a segunda via do cartão, que em teoria nem precisaria de um agente. Você pode ir para uma automação. Nem tudo é agente, tá? A segunda via do cartão de crédito não precisa, nem deveria criar um agente para isso. Isso é melhor você ir para uma regrinha de IFES, a gente chama de regra de automação, o modo chatbot das antigas, para te entregar, porque ela é determinística. É certeza, o cara vai pedir uma via do cartão de crédito, ele vai entregar a via do cartão de crédito com 100% de certeza que é aquilo que vai acontecer, não tem nenhuma probabilidade disso dar errado. E aí eu acho que a gente passa aqui pelos principais tipos, talvez. Agora dá para a gente olhar por um outro corte, né, que é por indústria. Como a CB Insights, né, fez um estudo. Você tinha agentes voltados a vendas, agentes voltados à produtividade, agentes voltados a atendimento ao cliente, agentes voltados à logística, aí você vai pelos setores. E aí é a pergunta que eu ia te fazer, pensando nesses setores, como é que você tomaria a decisão ou aconselharia a tomar a decisão? Você entra em todos os setores ao mesmo tempo, você vai entrando um por um, aquele esquema de vou fazer um experimento, o que você prioriza, qual setor você prioriza, onde está dando mais problema ou onde está dando menos problema de negócio? Como é que é essa priorização? Como é que é? Cibersegurança, eu queria que você falasse. A CB Insights fala muito de cibersegurança e compliance, pesquisa, eu também queria que você falasse disso. Eu acho que talvez o framework ele é mais importante do que essa resposta, né? É sim recomendável eu começar com experimentação, né? E se a gente for ver as pesquisas hoje, estava vendo uma pesquisa hoje de manhã, não estou lembrando a fonte, me desculpa, mas dizia que aproximadamente 80% dos casos que a gente está vendo hoje no mercado ainda estão em fase de experimentação dentro das companhias. São pesquisas com companhias que estão adotando agents. Então, global. Tá. 70%, 80%, mas era uma parcela grande. E faz sentido, de novo, pelo timing. Essa experimentação, o que a gente tem feito, o que eu tenho feito baseado no como a gente aprendeu a fazer isso na Stiling, você pega uma tropa de elite de desenvolvimento conectada direto no C-level da empresa, CTO, CPO, CEO, depende da estrutura. Você cria primeiro um trabalho de diagnóstico, você entender onde estão as dores de negócios ou oportunidades de negócio que vão ser resolvidas, porque a tecnologia está em função de algo, ela nunca é o produto final. Então, por onde eu começo? Aí avalio, escolho o desafio e experimento. Experimento com esse time de engenheiros produteiros de ponta, com o C-level acompanhando e entendo os resultados e os riscos. E esse experimento vai trazer muito aprendizado para a companhia. Inclusive vai, pela vivência, mostrar para a companhia o quão ou não é importante já disparar as questões de compliance legal. Tá. Rodrigo, só uma coisa, porque é uma pergunta que o pessoal faz em geral. Para fazer esse primeiro experimento, você não fez nada ainda, você vai fazer o primeiro experimento. É melhor fazer alguma coisa que fique dentro das fronteiras da empresa interna, porque muita gente já vai pensando no atendimento ao cliente, mas o atendimento ao cliente é, teoricamente, onde você fica mais exposto, né, ao mercado. Tem essa Como questão do... Eu acho talvez vamos ser prático aqui. Eu começaria com duas frentes. Uma, qual é a ferramenta de mercado que eu vou
contratar, como fazer uma parceria para qual área da empresa? E essa é uma pergunta. Tá. E eu não vou desenvolver nada aqui. Eu vou testar uma ferramenta de mercado e ver quanto de ganho de negócio, de produtividade, de margem ela me traz. Tá. Paralelo a isso, não são todos os casos, mas são os casos mais legais, onde eu vou, de fato, construir algo que mexa no meu core business. Né? Aqui que eu falo de contratar um time de tropa de elite. Se você não é uma empresa de software, não é uma empresa de tecnologia, você vai contratar de fora e vai fazer um laboratório. Certo? E aí esse laboratório ele vai estar em função de uma hipótese de valor. Tá. Né? E ele vai... Que pode até ser com um público externo, você pode até ser com um cliente, mas aí você faz um piloto ali, é isso? E aí a questão do público externo você pode fazer num círculo conscrito de clientes. Tem técnicas para isso. Teste, né? São as mesmas técnicas. É muito legal assim olhar o que está acontecendo e entender que a mesma técnica de desenvolvimento de software ela se aplica para o desenvolvimento de agentes. Ele é um software, só que ele é um software com um coding que não é em Java e nem em Python. Ele é em linguagem natural e ele usa um outro ferramental de software. Mas ele tem, de novo, a camada de desenvolvimento, a camada de testes e a camada de deploy. Quando você vai para o deploy, existe uma técnica muito já manjada em software, que a gente chama, por exemplo, de canary release, que você vai soltando essa funcionalidade aos pouquinhos, de alguma forma tendo algum feedback de satisfação ou problema. Se tiver problema, você estanca o lançamento. Se não tiver, você vai expandindo para a base de usuários que você tem. Por isso que chama canary release. Ele vai fazendo bem de bico em bico, assim. Então, dá para fazer canary release com as agentes. Dá para você fazer um client advisory board, que você chama seus clientes, e eles vão opinando. Dá para fazer, que é o que geralmente tem feito, você pega um cliente e testa com ele numa situação controlada. E aí essa questão de atendimento e de exposição, vamos dizer, para o consumidor final, de novo, vai ficar muito em função de qual skill que você está trabalhando e do readiness, da prontidão da tecnologia. Tem coisa... E aí provavelmente você não vai pegar um caso novo, você vai replicar alguma coisa que você já viu que deu certo em um outro comparável e testar. E tem muito tem teste em vendas, tem muito teste legal, muito resultado vindo em vendas, em marketing, em atendimento ao cliente, em logística, e aí a gente pode falar da parte de segurança, que acho que é uma discussão aí à parte importante. Né? A parte de segurança ela tem várias temáticas aqui. Quando eu crio um modelo, existem já técnicas de hacking desses modelos. Eu preciso proteger esses modelos. Eu preciso colocar guardrails, como a gente chama, né, proteções. Inclusive, hoje estou no conselho de uma empresa, uma brasileira, uma startup pequenininha, que está exatamente criando guardrails para modelos criados no Brasil. Tem pessoas que tentam hackear o modelo para ele, por exemplo, divulgar a tua base de dados que você usou para o treinamento e baixar a base de dados inteira de clientes, por exemplo. Ou outras peripécias a mais. Isso precisa de uma camada de segurança. Precisa de uma camada de segurança também para o teu modelo não revelar dados de cartão de crédito, ou revelar dados sensíveis, dados que sejam protegidos com LGPD. Existe a necessidade também de você proteger o teu modelo para não falar o nome do concorrente. E aí vamos para os casos mais abstratos, que a gente vê na notícia, geralmente são os que viram notícia, dele fazer, por exemplo, uma condição comercial que não existia. Caso da companhia aérea canadense, né? Da Air Canada. E aí existe hoje uma área, que ou ela é uma área dentro da empresa, ou ela é um tipo de prestador de serviço / empresa de tecnologia que está resolvendo isso, que é essa área de guardrails, de proteções. Tem uma série de casos. Agora, saindo do software, né, do como eu vou proteger o meu agente, tem outra parte de segurança que entra na parte de compliance e das agendas dos times de legals e políticas internas. Então, por exemplo, tem muita gente, eu inclusive, a gente usando softwares para transcrever o que você fala no meio de videoconferência. Nós usamos também. Delicioso, né? Agora imagina
Tem um caso que eu estava outro dia conversando que um CEO estava usando esse software e aí ele entrou um pouco mais cedo na reunião. Ele começou a conversar com o diretor da empresa. Arriscado. E teve conversas sensíveis lá. Só que tudo aquilo está sendo transcrito. Quando o pessoal chegou na sala, ele parou de falar daquele assunto e começou a agenda da reunião. Estava tudo gravado. Quando terminou a reunião, isso inclusive estava setado para mandar automaticamente para todas as 400 pessoas que estavam na sala a transcrição daquele texto. Isso deu ruim, né? Então, como as empresas e os times hoje que estão mais atentos a esses riscos de exposição, vazamento de dados, informação sensível, começam a se preparar para dizer o que pode, não pode, como usar, como educar, né? Qual ferramenta adotar. Outra coisa, esses softwares que transcrevem, a gente sabe para onde estão indo esses dados? Ele está transcrevendo todas as reuniões, a ponta da empresa na relação com o cliente. Para onde estão indo essas transcrições, além dos nossos e-mails? Ele está usando isso para alguma coisa? Para treinamento, talvez. Não, sim, mas quando a gente assina os termos, as políticas, a gente tem uma história aqui já com a internet que nem sempre ele é usado para... Então, isso faz parte da pauta de segurança e compliance. E transcrição de ata de reunião, transcrição ata de reunião, todo mundo está usando, né? Então é muito importante isso que você está falando. Então aí entra numa outra agenda, que é essa agenda com o time de legal, com o time de compliance, com o time de IT, para entender quais ferramentas são boas, não são boas para eu contratar e que estão liberadas para uso. E a educação corporativa nisso. Também é segurança, mas aí não é segurança no sentido de softwares, né, que vão... Uhum. Rodrigo, eu aprendi até achei que a Lara ia lembrar isso, eu aprendi do jeito ruim, que a gente tinha uma reunião e começou a falar banalidades, era folclórico, não era informação sensível, mas aí saiu na ata para todo mundo que eu tinha falado, eu fiquei arrasada. Então, mas agora a gente não faz, a gente mais mudou a gente fez, né? Agora a nossa empresa, na verdade, não, né? Aqui a MIT SMR não tem mais a possibilidade de gravar reunião. Não se grava mais reunião. Mudaram as políticas, virou não se uma grava política. mais reunião. Não, agora não corre mais o risco, Dri. Deixa eu perguntar, falando aqui sobre hábitos, né? Eu queria perguntar sobre hábitos, voltando aqui nos nossos agentes pessoais, né? E de copilotos profissionais. Eu queria falar um pouquinho sobre hábitos. Eu acho que a gente já pincelou um pouquinho aqui olhando para as empresas, mas eu queria, Rodrigo, que você recomendasse alguns hábitos para a nossa audiência, que somos nós aqui também, né? Que hábitos que o nosso espectador ele pode adotar ou ele pode se atentar para algumas questões a usar esses agentes, né? Que ele deveria adotar ali para o dia a dia dele? Legal, é uma discussão de hábito, de fato. Eu acho que o hábito hoje, pelo estado do mercado, ele começa por soluções que não necessariamente sejam agentes ainda. O próprio ChatGPT, vamos ser aqui simples, tá? Você criar o hábito de usar ele com mais frequência, ele já vai trazer à luz de uma série de oportunidades que existem nessa tecnologia. Vou dar um exemplo, a gente confere a conta no restaurante, geralmente, né, para ver se veio certo ou não. Você pode bater uma foto do ChatGPT na conta e pedir para ele conferir para você. Ele faz isso. Como é que ele faz? Ele não sabe o que a gente pediu. Não, você bate uma foto da conta. Sim, mas... Desculpa, para ver se somou direitinho, né? Porque às vezes tem restaurantes... a soma, tá. Mas não se colocou um prato a mais, aí ele não tem eu te dei um exemplo aqui incompleto, perfeito. Ele não sabe o que pediu, mas muitas vezes tem um restaurante que eu costumo ir que erra na soma, então eu já tô... Aí você tá com preguiça de fazer na calculadora, você mede pro ChatGPT que é mais rápido, beleza. E uma coisa que eu te perguntar, versão paga e versão gratuita. Faz bastante diferença a versão paga. A qualidade dos modelos é melhor. Tem mais segurança também dos dados? Realmente há segurança nos dados? Acho que a gente ainda não tem essa resposta por completo. Existe a resposta oficial, mas a gente não tem a resposta por completo A resposta oficial deles é que tem segurança nos dados. Agora, se tem de fato, é um pouco dado o que a gente vai aprender com a história igual às redes sociais. Mas um pouquinho mais para frente. O brainstorming é muito bom utilizar. Eu estou preparando material
Estou preparando vou fazer uma entrevista, vou entrevistar fazer um podcast sobre inteligência artificial, me lista 10 pontos que eu poderia perguntar. Desses 10 pontos, talvez 8 vão ser inúteis, mas pode te dar a ideia de 2 que já vale muito. Mas é muito genérico, né, Rodrigo? Eu querendo, como humana, aqui ter uma vantagem competitiva, talvez seja isso, mas ainda vem uma coisa muito genérica, eu acho. Estou indo no basics, assim, porque acho que tem muita gente que não usa, né? Entendi. Se quiser entender como é a gente mesmo, assim, na prática, e tiver vontade de colocar um pouquinho mais de mão na massa, tem uma ferramenta que chama make.com, que permite você criar esses... E tem vários templates e entender como que esses agentes funcionam. Do tipo, eu quero criar um agente que pega uma coisa na minha agenda do Google Calendar e resume para mim qual que é a agenda do dia no e-mail. É um no-code de agentes. É um no-code de agentes. Tá. Então, lá vai ficar bem claro o que é um agente, se você vê o que essa ferramenta faz, porque ele vai interconectando várias fontes de informação com os modelos de inteligência artificial no meio, ou vários. Você cria esse flow da informação que passa por AI, sai da AI, vai para cá, vai para lá, roteia para um agente, roteia para o outro. Já estamos falando que isso é o nível intermediário. Tá. Mas é recomendável, então, para as pessoas experimentarem de fato. Sim, você tem na OpenAI você tem os GPTs, que já é uma geração mais simples de agentes. Você tem na Claude é muito bom. Você tem recursos muito legais, já um pouco mais avançados até do que a OpenAI em agentes. Você pode... Tem muita gente fã da Claude, mas o pessoal acha que, né, nessa competição do mercado a Claude não vai conseguir sobreviver, não vai ter força para sobreviver. Eu particularmente gosto mais da essência da Claude do que da OpenAI, pela formação do time. Em geral, mas você acha que nessa briga de gigantes ela sobrevive? Eu acredito que, assim, vamos ver, né, daqui, mas se fosse fazer uma aposta, sim. Nós estamos no país das bets, a gente pode fazer aposta. Eu acredito que sim. Eu acho que eles vão ainda nos surpreender bastante. E é uma empresa, me parece, estar com o óculos mais correto para essa discussão do que a OpenAI. E fala um pouquinho mais sobre os hábitos que você recomenda para as pessoas realmente se engajarem, usarem, porque tem gente que sequer está usando... A própria transcrição de reunião é um jeito de utilizar, não deixa de ser um agente, né? Porque ele está transcrevendo a reunião, ele está se conectando, dependendo do que você quer querer fazer com essa mensagem, ele pode mandar essa mensagem para algum lugar, não deixa de ser um agente. Se você é um criador de conteúdo, ou tem um blog, você tem agentes que você consegue criar um conteúdo, ele já dispara automaticamente a tua mensagem para diferentes redes sociais e para o blog, ou ele picota a foto já nos formatos das redes que precisam receber aquele conteúdo. É que é um mundo, assim, super... Eu posso falar dos meus hábitos, assim, mas... Conta dos seus. Tenho usado muito para transcrever reunião, tenho usado para quando você precisar preparar uma apresentação, você trocar com ele sobre o roteiro ou os topic points. Ele traz em pontos, ele te ajuda a enxergar um pouco mais além do que pode trazer novas ideias. Uso muito para tradução, uso muito para research. Quando eu vou fazer uma pesquisa, aí eu não vou para o GPT, eu vou para o Perplexity, que ele tem uma arquitetura mais confiável, se a gente puder dizer assim, em fidedignidade da fonte, para fazer isso, e ajuda muito para research. Que mais? Resumir um documento, às vezes você recebe aquele PDF no WhatsApp que você fala, nossa, que interessante isso, mas eu vou ter que ler tudo isso. Primeiro pede fazer um resumo, vê se interessa, aí você entra no que te interessa. Mapa mental. Você faz mapa mental? Usando algum eu nunca usei para fazer mapa mental, mas eu conheço gente que usa. Estou querendo lembrar aqui mais, mas assim, eu tenho criado um hábito de trazer isso para o meu cotidiano o maior que eu posso,
isso traz ideias inclusive de como implementar no dia a dia, não só pessoal, mas profissional. É que no profissional, a gente está criando esses agents em função de processos das empresas. Aí é um uso totalmente direcionado, né? Um uso. Eu estou menos envolvido com os assistentes pessoais. Eu estou muito mais na parte dos copilots, principalmente da criação de agents. Então, vamos aproveitar isso que você falou. Você está como advisor de CEOs e boards, que é uma nova atividade, entendo que é uma nova atividade. Até vem suprir uma deficiência que os boards não são, os membros, né, os conselheiros não são letrados em tecnologia, estão com dificuldade de entender esse novo mundo e tal, e acho que aí você entra bem. Eu queria entender um pouco que tipo de orientação estratégica você dá, se a ideia é estratégias para IA ou estratégias de negócios com IA, como é que você trabalha isso? Se você está interagindo com os CAIOs, né, que são os Chief AI Officers, que também é uma nova área. Como é que você trabalha isso? A agenda que eu entro é uma agenda seguramente em função de negócio. O negócio vem primeiro, a tecnologia vem depois. Ele, dependendo do caso, ele é uma discussão corporativa como um todo, e vai, de novo, pelas camadas, o que eu vou adotar por parceiro, o que eu vou desenvolver dentro de casa, o que eu vou comprar, ou entra já com uma agenda específica. Eu preciso desenvolver essa frente aqui. O que acontece? O CEO já tem na cabeça dele o ângulo, né? Ela passa por criar uma governança de discussão e de educação do top management a respeito das oportunidades, dos riscos e da evolução dos projetos. Não é todo mundo que se envolve nessas frentes, como você vai atualizando a empresa e vai trazendo... não é o walk the talk, é o talk the walk que eu brinco, vai contando as coisas, os passos que a empresa está dando nessa agenda. É um aconselhamento que não fica só no conselho e no vão para a direita, vão para a esquerda. Ele é um processo construtivo, e aí talvez aqui seja um pouco diferente de um papel de um advisor tradicional, porque no final do dia a agenda é construir novos ativos na empresa, e nem sempre a empresa tem ainda a competência para liderar essa frente de construção. Então, enquanto não tem, eu atuo como se fosse o CPO dessa frente, até que a gente coloque no lugar uma pessoa com essa competência. É a construção de um time e de uma governança, se a gente for para estruturas mais maduras. Uma questão de governança, como que eu vou trazer para a governança da empresa os tópicos necessários a serem discutidos a respeito de AI, né, discussão de futuro, revisitação do planejamento estratégico, discussão de data compliance, discussão de design organizacional e por aí vai. A gente está falando aqui né, da visão helicóptero, ou preciso começar... Eu quero fazer. Rodrigo, por onde a gente começa? Vamos entender as oportunidades, o diagnóstico, montar o time, desenhar o design organizacional desse time, que vai ter, não sei se é um CAIO, o mercado está chamando de CAIO, mas... Cada lugar, vários nomes agora, né? Depende de cada caso, né? Vai ter uma pessoa mais técnica, uma pessoa mais de produto, uma pessoa mais de parceria, né? Uma pessoa de dentro da empresa, uma pessoa de fora da empresa. Tem gente dentro da empresa competente, eu ajudo a entrevistar, a fazer o screening. E a gente vai construindo. Acho que é um trabalho de construção. Hoje eu estou trabalhando com 6 times que estão sendo... Na verdade, a Blip é um time construído, talvez o mais avançado, com certeza o mais avançado que eu estou, e é o time que veio da Stiling. Tem muita coisa para se desenvolver, e tem empresas que estão no zero, começando a desenvolver o seu primeiro skill. É tudo relacionamento de longo prazo, né? É relacionamento acho que é uma construção de confiança no curto prazo, que dando certo vira relacionamento de longo prazo. Uhum. É um trabalho que precisa ser prático e ter resultados reais, senão eu espero chegar daqui a um ano e ver projetos reais construídos, não ter
simplesmente uma apresentação bonitinha para mostrar. Tem uma parte muito importante de conexão. Então, como que eu conecto essas empresas com as áreas que estão estudando isso? Então, como eu conecto com a academia, os pesquisadores, como você conecta com as big techs, o que elas têm de melhor no seu portfólio, uma é melhor para uma coisa, outra é melhor para outra coisa, como que ganha os créditos, né, para desenvolver, como que eu conecto com a comunidade de desenvolvedores para achar um desenvolvedor nesse perfil que precisa, na parte de capacitação, quem são as empresas boas para fazer capacitação em AI, para 2.000 funcionários ou para 10 diretores. Essa é uma discussão que está latente agora num dos projetos que eu estou envolvido. Então, no fundo, é como a gente adota essa tecnologia, um pouco do que a gente falou no começo, e que eu vi que eu estava nessa posição de colaboração, fui chamado por algumas empresas e estou gostando muito do desafio, de pegar essa experiência de ter construído estilingue e construir mini estilingues dentro dessas empresas, seja para desenvolver software, desenvolver AI agents, ou fazer boas parcerias e boas contratações e boas governanças em torno dessa pauta. Os nossos espectadores, então, estão vendo que a gente soube escolher o entrevistado. Rodrigo, eu imagino que nesse trabalho seu de advisory está também a questão um dos focos, né, está na automação. E eu queria que você detalhasse um pouquinho mais isso, falando sobre as possibilidades de como as empresas que você aconselha vêm evoluindo na automação, com supervisão, no copiloting ou na automação com autonomia. Queria que você falasse dessas 3 possibilidades e como as empresas vêm caminhando com elas. E quais são os custos e benefícios de cada opção e que papel você vê para os humanos nesse horizonte, né, com essas 3 opções. A automação é o caminho para a autonomia, né? A autonomia é 100%, né? O carro autônomo, a automação são pequenos pedacinhos disso que nos levam para me deixar esse agente 100% sozinho. Na maioria dos casos, a gente não tem autonomia ainda, são automações graduais. Ainda com supervisão, você disse, automação com supervisão, portanto. Com supervisão ou como copiloto, né? São 2 tipos de supervisão. Estou pensando aqui como trazer a tua resposta de uma forma mais prática. A gente assim, tem um caso de criação de novas funcionalidades dentro de um produto usando agents. Tem um caso de repensar meu produto inteiro em função de AI generativa e como que isso pode criar meu próximo concorrente. Tem questão de eu não sou uma empresa de software, sou uma empresa de serviço, como que software vai mudar meu serviço? E tem uma palavra que está começando a esquentar vamos falar no trending topics informal do mercado, que não é mais software as a service, é service as a software. Como que eu pego os serviços que eu presto e softwareizo esses serviços. Quem vai prestar esse serviço não é mais uma pessoa, é um agent, ou é parte agent, parte pessoa. Né? Você tem um caso também de criar aí um copiloto para o meu cliente comprar melhor comigo. É legal. Respeitando a confidencialidade dos projetos, esse é um pouquinho das discussões. E aí tem uma discussão mais diferente acho que numa joia no Brasil, que acho que vale todo mundo aqui conhecer, que está lá em Goiânia, chama CEIA, Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Nas minhas andanças de bons tempos, estilingue, eu não tinha visto nada igual que esses caras fizeram. São 500 pesquisadores que estão lá em Goiânia, pesquisando e estudando AI, casados à necessidade de negócio, e que teve o primeiro curso de graduação, bacharelado em AI, numa faculdade pública, com a primeira turma formada o ano passado, não é que eles criaram isso o ano passado. Eles formaram a primeira turma o ano passado. Você tem uma academia no Brasil hoje, lá em Goiânia, não sei, fazendo um trabalho incrível, de dar orgulho nível americano, e eu me aproximei deles hoje para uma frente do trabalho deles de acelerar e se aproximar de startups. Eu estou aconselhando eles também como pegar todo esse conhecimento brabo de AI técnico e levar isso para as startups para destravar desenvolvimento no Brasil.
Mas só para retomar ali, então você disse que a automação com autonomia ainda a gente não tem, né? A gente está no estágio zero ou praticamente zero, é isso? E a automação com supervisão e copilot é onde a gente está evoluindo. É difícil, acho que vou te dar um exemplo de uma autonomia que a gente já tem. Se a gente for para São Francisco hoje, você pode chamar um táxi e vai vir um carro sozinho te buscar e te levar para o seu destino. Ai, que medo ainda. Já está funcionando. Ele tem autonomia 100%? Você vai cair com ele na estrada? Talvez não, mas ele já tem autonomia. Isso não deixa de ser inteligência artificial, de ser uma das arquiteturas mais difíceis que tem os carros autônomos e de agents. A gente não está no zero, mas a gente está ainda... tem algumas iniciativas. Eu gostei muito. Outro dia, eu fui ver no mundo de carros autônomos, você tem níveis de automação. Tem nível 0, que é 0 de automação, e tem o nível 5, que é assim, você não precisa nem ter direção, nem acelerador no carro, porque ele guia sozinho. Esse é o ápice. E você tem o nível 1, que é, você botou só um piloto automático, E acho que nas empresas a gente consegue fazer esse paralelo. Né? Dá para mim começar só colocando piloto automático de velocidade no negócio. Aí evolui. Né? Coloca o piloto automático, mas o breque é automático. Mas ficar na mesma linha. Dá para fazer essa analogia Sim. com o mundo empresarial. A gente vai encontrar 50 tons de colorido aqui, não vou falar de cinza, de colorido nesse estágio, Lara. Mas você concorda, só para resumir isso aqui, e eu já quero ir no bloco que a gente vai conhecer mais quem é Rodrigo Elser, mas só para resumir, você concorda que a automação é uma das coisas que todo mundo está pedindo, né? Que todos os executivos é o hype de demanda, vamos dizer assim. Na essência, eu acho que a gente está olhando aqui, assim, eu sou uma organização feita de human agents, vamos assim brincar. Uhum, e esses human agents, esses colaboradores, eles têm job to be done. Tem coisas que estão fazendo no dia a dia, certo? Tarefas e skills. Aí eu bato o olho nessas funções, eu tenho budget atrelado a isso, né? Tenho custos, tenho uma expectativa de receita, aí eu bato o olho nesses human agents com seus skills e pergunto, essa nova tecnologia, ela consegue pegar uma parte desses skills e transportar para AI skills? E aí você começa a ver que tem várias possibilidades dentro de vários departamentos, de vários níveis de senioridade, para fazer esse transporte. Não é tudo de uma vez, é um pouco do que a gente já falou até agora, né? Piano, vai lontano, e aí começa a automação. O que é automação? É transferir de um humano para uma máquina. E que é de um lado que todo mundo está demandando e do outro lado que todo mundo tem medo. Mais ou menos é isso. Sim, e que até 2 anos atrás dava para fazer um set de automações. Já tinha muita automação em 2019, 2020, 2021. Só que agora ela está a cada semana trazendo mais novidade, mais possibilidades novas de automação. Tá. Show. Entendi. Então, vamos lá. Esse bloco que a gente vai fazer, que não sei se você conhece, é o questionário Proust, mas é aquele bloco de perguntas rápidas, respostas rápidas, e que não precisam ser todas ligadas a negócios ou a inteligência artificial, que é para o nosso espectador conhecer mais o entrevistado. Então, vou começar. Você estuda para a Bu, até para toda essa sua função de advisor, eu sei que você... do trabático foi para dormir várias vezes, 2 horas da manhã. Escreveu nossos artigos, a coluna. Isso mesmo, Rodrigo. Estuda muito. Mas eu queria que você falasse de um livro, escolhesse um livro para citar aqui. Olha, vou ser bem sincero, hoje eu estou mais para o podcast e para os... Eu estou mais para podcast do que para livro. O livro hoje, para mim, é o livro do Naruto. Meu livro de cabeceira do Naruto, para mim, ler história para meu filho dormir e ter tempo com a família. Tá valendo, tá valendo. E assim, tá difícil o livro acompanhar a velocidade do que está acontecendo. Eu estou muito animado para ler o Nexus, do Harari. Ainda não comprei. Tá. Mas estou mais para o podcast. E, Rodrigo, uma série ou filme que te marcou recentemente, ou que marcou sua história, que seja. Nessa discussão de AI, tem uma série pouco conhecida que chama The Capture. Se não me falha a memória, na Amazon Prime. É uma série inglesa. Ela é
é uma distopia do uso de AI para, vamos falar, deepfakes. Ela pinta bem o cenário do tamanho da confusão que isso pode nos levar. Eu acho legal para entender o tamanho o que poderia ser um grande estrago. E é uma série divertida, policial, levinha, legal. Muito bom. Game, você tem cara de quem joga. Joga? Game ou hobby? Pode ser um hobby, se não quiser. Game, eu gosto muito de... Eu era tenista, eu jogo beach tênis hoje, e game, comprei a nova versão do FIFA 25, mas ainda não tive tempo de jogar também. Tenho jogado com meu filho. Muito bom. Uma música, um artigo que você não consegue parar de ouvir. Artigo não, artista. Ah, perdão, artista? Eu vi o artigo na cabeça por causa da sua coluna. Tem um cara que chama Noah Kahan. É um cara tipo um Ed Sheeran novo, tá muito legal. Noah Kahan. Ah, minha filha vai gostar. Vou marcar para ela aqui, que ela é fã do Ed Sheeran. Vou falar para ela ouvir. Brasilidade, uma brasilidade. Um pastelzinho, né? Um pão de queijo. Comida é o ritmo. Jabuticaba. Comida é o ritmo. Muito bom. Uma frase, um mantra, assim, uma frase que está sempre na sua cabeça, assim, que te inspira, assim. Ela não é tão bonitinha, mas ela é muito verdadeira. Ela pode parecer um palavrão, mas é com bosta que se aduba a vida. Adorei! Né, Adri? A gente vai adotar. Vamos adotar! Não quis falar palavrão, pessoal. Acho que assim, é um composto orgânico que eu dou uma vida. Natureza. Tá tudo certo. Perfeito! Rodrigo, já acabou, é sempre rápido, mas foi uma delícia. Eu quero que todo mundo que está nos ouvindo aí acompanhe o Rodrigo no portal, porque sempre vem coisa boa nas colunas dele. Ele vai ser o advisor de cada um que está, né, lendo a coluna, ouvindo aqui o podcast. E eu só posso falar que vai escrevendo mais e mais, fica mais perto da gente. Que eu estava com esse pessoal da ceia de Goiânia no radar, não sabia que você tinha contato. Depois eu vou querer, a gente vai desenvolver aí a relação com eles também. Vou adorar. E eu tenho dedicado, feito com muito carinho, os artigos, tentado pegar algum assunto dessas andanças e resumir com densidade. Dedicar bastante. E a gente agradece demais, fica muito honrado. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo, também te agradeço muito pela presença, por compartilhar tão generosamente conhecimento aqui com a gente e também na nossa coluna. E eu estendo também um agradecimento também à Adriana Salles Gomes e à Natália Duarte, que ficou aqui conosco no backstage, e claro, a você que nos acompanhou em mais um episódio. E fica aqui o nosso convite para você participar da nossa pesquisa de satisfação. Sua voz importa e muito. A gente quer saber como podemos melhorar a sua experiência aqui com o nosso podcast. O link está na descrição aqui do nosso O Futuro Vem do Futuro. Nos vemos na próxima semana. Até lá!